Olá, me chamo Juan. Hoje preciso desabafar e contar minha história. Há anos conheci a Ana. Éramos dois jovens que pareciam estar destinados a ficar juntos. Passávamos horas conversando sobre nossos sonhos, compartilhando risadas e explorando um mundo cheio de possibilidades. A faísca entre nós era inegável, e a atração e a paixão cresciam a cada dia. Acabamos juntos e nos casamos. O casamento foi um dia inesquecível para nós dois. Eu não consigo descrever o que eu senti quando eu percebi que ficaríamos juntos para sempre. Eu seria o seu companheiro e ela, a minha, até o fim de nossos dias. Porém, como acontece em muitos relacionamentos, com o passar do tempo, começaram a aparecer fissuras. No início havia pequenas divergências nas nossas opiniões e gostos, mas logo percebi que a Ana estava começando a se distanciar. Conversas profundas e apaixonadas tornaram-se mais raras, substituídas por silêncios constrangedores e respostas monossilábicas. Ela parecia perdida em pensamentos e, embora a minha intuição me dissesse que algo estava errado, eu mantive a crença de que o nosso relacionamento poderia superar qualquer obstáculo. Um dos primeiros sinais de alerta foi o seu súbito interesse em passar mais tempo fora de casa. Suas reuniões de trabalho se tornaram cada vez mais frequentes e as horas que passava fora se estendiam noite adentro. E não me chame de antiquado ou velho. Nem me diga que não confiei na minha esposa, porque eu sei o que você está pensando. Eu tentei manter a calma, confiando que tinha motivos para estar ausente por tanto tempo. Mas a sombra da dúvida já pairava sobre o nosso relacionamento. Uma noite, quando a Ana voltou para casa, depois de uma de suas supostas reuniões, eu notei o seu olhar desviado e suas mãos trêmulas. Perguntei a ela se o dia dela tinha sido legal e ela foi evasiva. Muitas suspeitas aumentaram, mas eu não queria pensar na possibilidade de ela estar sendo infiel comigo. As evidências de seu engano começaram lentamente a se acumular. Descobri um perfume nas roupas dela que não reconhecia. E certa vez eu encontrei um pequeno brinco de argola no banco de trás do nosso carro. E eu sabia que não era dela. Eu era muito observador e ela sempre usava brincos grandes e coloridos. Quando eu apresentei essa prova, a Ana sempre teve uma desculpa pronta e o perfume era presente de uma amiga, o brinco devia ter caído de uma colega de trabalho. Apesar destes sinais, o meu amor pela minha esposa era tão profundo que eu me recusei a aceitar a realidade diante dos meus olhos. Eu acreditava na sinceridade das suas palavras, mas eu não ignorava as ligações misteriosas que ela recebia tarde da noite, que o seu telefone estava sempre no modo silencioso ou, quando tinha em mãos, se afastava de mim como se estivesse escondendo alguma coisa. Cada mensagem ou ligação aumentava a minha preocupação. A confirmação de suas infidelidades veio quando um dia, enquanto ela tomava banho, eu fui até o seu laptop procurar uma conta que havia chegado no seu e-mail. Procurando o documento que eu precisava, encontrei uma mensagem que me deixou sem fôlego. Foi um e-mail comprometedor de um remetente não identificado. O conteúdo detalhava encontros secretos e aventuras apaixonantes. Minhas mãos tremiam ao ler cada palavra, e a dor que eu sentia era insuportável. Eu me senti culpado por invadir a sua privacidade, mas minha necessidade de respostas era esmagadora. Eu não resisti à tentação e mandei uma mensagem de teste, fingindo ser ela. O que eu recebi em troca foi uma resposta curta. Eu fiquei com a impressão de que aquela pessoa conhecia muito bem a Ana, e sabia que não era ela, talvez pelo meu jeito de escrever. Eu não me contive e contei para Ana. E mais uma vez, ela conseguiu me convencer de que era um spam ou algum tipo de piada de mau gosto. Ela me garantiu que não sabia quem havia escrito isso para ela e, de fato, ela não tinha respondido. Eu queria desesperadamente acreditar nela. Embora as evidências da sua infidelidade fossem evidentes, o meu amor por Ana era uma corrente que me mantinha preso em um relacionamento que, aos poucos, estava se desintegrando. A luta entre o que eu sabia e o que eu queria criou uma tensão constante dentro de mim, e a realidade se misturou à negação num redemoinho que parecia não ter fim. Somente minhas manhãs e cafés já começavam com a mesma pergunta: onde Ana esteve ontem à noite? A sua resposta, quando a entendia, era geralmente vaga e evasiva. Se não fossem reuniões de trabalho, eram jantares improvisados com amigos que precisavam do seu apoio. Mas a falta de detalhes e seu comportamento nervoso eram reveladores. Então eu, como um detetive, comecei a minha busca por respostas. O primeiro passo foi descobrir o que ela estava escondendo em seu telefone. Não foi fácil, pois quase nunca ela deixava o aparelho sem ficar de olho. E nas poucas oportunidades que eu tive, eu procurei mensagens ou ligações suspeitas. Mas ela era esperta, apagando qualquer rastro comprometedor e mantendo as suas principais contas e aplicativos bloqueados com senha. Então comecei a acompanhar de perto as redes sociais dela.
Instagram, Facebook, Twitter. Nenhuma plataforma estava a salvo do meu escrutínio. Ana era muito ativa, compartilhava fotos, histórias e detalhes da sua vida. Porém, eu percebi que ela começou a ser mais cautelosa. As suas fotos eram mais ambíguas e as suas interações se tornaram mais privadas. Comentários misteriosos ou curtidas começaram a aparecer em suas postagens, o que aumentou as minhas suspeitas. Meu coração batia forte, mas eu sabia que eu precisava de mais que curtida em uma foto para enfrentar uma discussão como essa com a minha esposa. Uma tarde, depois de mais um dia cheio de dúvidas e desconfianças, eu decidi procurar o apoio de alguém em quem pudesse confiar. A minha cunhada, Marta, a mulher do meu irmão. Eu sempre tive uma relação próxima com ela e eu sabia que eu poderia contar com seus conselhos em momentos difíceis. Então, depois de respirar fundo, eu resolvi ligar para ela e pedir que me encontrasse. Nós nos reunimos em um pequeno café aconchegante que a gente costumava frequentar de vez em quando. A Marta percebeu imediatamente a minha preocupação no rosto e me perguntou o que estava acontecendo. Eu fiquei hesitante no início, mas finalmente eu decidi me abrir e contar tudo para ela. Martita, eu preciso conversar com você sobre algo que está me destruindo por dentro. Eu disse para ela com uma voz quebrada. Ela olhou para mim preocupada e trêmula e me encorajou a continuar. Eu expliquei detalhadamente tudo o que estava acontecendo no meu casamento com a Ana, desde os sinais da sua infidelidade até as minhas tentativas fracassadas de obter respostas. A Marta ouviu atentamente, balançando a cabeça silenciosamente enquanto eu falava. Quando eu terminei de contar a história, ela pegou a minha mão de forma compreensiva. Ô Juan, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Deve ser incrivelmente difícil. Ela disse com empatia. Eu balancei a cabeça tristemente. Marta, eu tô preso entre o que eu sei e o que eu quero acreditar. Eu não quero perder a Ana, mas eu também não posso ignorar todas as provas que eu encontro todos os dias. Marta suspirou e olhou profundamente nos meus olhos. Ela me disse que a confiança é essencial no casamento. Mas o que ela podia fazer? Em vez disso, o que eu devo fazer? Eu peguei um lenço de papel para enxugar as minhas lágrimas que estavam no rosto. A minha cunhada ponderou por um momento e depois falou com calma. Ela me disse que a comunicação era fundamental em qualquer relacionamento. Ela me incentivou a contar como eu me sentia e a ouvir a sua resposta, porque às vezes as coisas não eram o que pareciam. Eu olhei para ela grato por seu conselho. Você está certo, a comunicação é fundamental. Mas o que eu faço se ela continuar negando tudo? A Marta sorriu para mim e me garantiu que tudo ficaria bem. Ela tinha certeza de que minha esposa não estava sendo infiel a mim. A verdade é que as suas palavras me acalmaram muito, pois além de ter um relacionamento muito bom comigo, ela também conhecia bem a Ana. Embora já fizessem vários meses que nós quatro não estávamos juntos com o meu irmão, ela poderia me dar conselhos e entender melhor o que estava acontecendo na cabeça da minha esposa. Afinal, ela também era mulher, e havia uma ligação especial entre elas, o que às vezes era incompreensível entre homens. Apreciei o apoio e a confiança que a Marta me deu. Eu senti um pouco de alívio ao pensar que talvez a minha paranoia fosse exagerar as coisas. Eu decidi seguir o seu conselho e tentar conversar abertamente e de maneira honesta com a minha esposa. Depois da nossa conversa, me senti mais forte e determinado a lidar com a situação de forma adulta. Os dias seguintes foram difíceis, enquanto eu esperava uma oportunidade de ter aquela conversa crucial com ela. As suspeitas ainda passavam pela minha cabeça, mas eu tentei manter a calma e não tirar conclusões precipitadas. O meu objetivo era resolver os nossos problemas, não acusar sem evidências sólidas. Finalmente, uma tarde, enquanto Ana e eu jantávamos em casa, eu encontrei o momento certo para abordar o assunto. Eu respirei fundo e disse a ela que precisávamos conversar, que eu tinha notado que as coisas estavam um pouco complicadas ultimamente e não poderia continuar com tantas dúvidas. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse que eu tocasse no assunto. Eu expliquei o quanto eu me sentia distante dela nos últimos meses e como as suspeitas de infidelidade começaram a afetar o nosso relacionamento. Eu pedi a ela que fosse honesta comigo e compartilhasse os seus sentimentos. Ela parecia desconfortável, mas finalmente começou a falar e me garantiu que não havia nenhum caso extraconjugal. Eu decidi confiar na sua sinceridade. Eu aceitei que, como Marta havia sugerido, talvez as coisas não fossem o que pareciam. Durante as semanas seguintes, Ana e eu estávamos trabalhando para construir o nosso relacionamento. Comunicamos abertamente nossas necessidades e preocupações e começamos a passar mais tempo juntos. Parecia que as coisas estavam melhorando gradualmente. E a minha esperança de que poderíamos superar esta crise crescia a cada dia. Porém, uma noite, quando eu saía de casa, em busca de um pouco de ar fresco para clarear a cabeça, aconteceu algo que mudou tudo novamente.
Enquanto eu caminhava por um terreno baldio próximo ao nosso bairro, eu vi um carro estacionado em um canto isolado. Ao me aproximar, eu reconheci o carro da Marta, minha cunhada. Intrigado, eu me aproximei lentamente do veículo, pensando que poderia ter havido algum problema. Era um lugar e uma hora estranha para estar ali. Então não hesitei em verificar como estava. Mas o que eu vi pela janela do carro me deixou completamente atordoado e paralisado. Dentro do carro eu vi a Ana e a Marta, ambas nuas. Elas estavam em uma situação íntima comprometedora que eu não conseguia acreditar. O meu coração afundou e uma onda de emoções tomou conta de mim. Eu fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Aqueles olhares furtivos, aquela intensidade com que se tocavam, seus corpos nus e entrelaçados dentro do carro, exalavam um desejo ardente que era palpável até mesmo de fora. Elas se abraçavam com paixão desenfreada, as mãos cobrindo ansiosamente cada centímetro da pele uma da outra. Suspiros escaparam de seus lábios enquanto eles se entregavam completamente à luxúria do momento. Lágrimas encheram os meus olhos enquanto observava a cena, me sentindo duplamente traído e magoado. Primeiro pela minha esposa, mas também pela minha cunhada, que havia me ganhado daquela forma hipócrita com aqueles conselhos, tentando desviar a minha atenção para outro lugar. Afinal, naquela tarde de confissões na cafeteria, eu estava contando a ela as minhas preocupações e olhando nos olhos da amante da minha esposa. Ela riu da minha cara, não conseguia entender como elas poderiam ter chegado a esse ponto. A minha mente estava em branco e eu não sabia o que fazer. As minhas mãos tremiam enquanto observava a traição se desenrolar diante dos meus olhos. A minha mente estava cheia de um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão, eu não sabia como reagir, mas a fúria começou a crescer dentro de mim como uma chama voraz. Me afastei do carro em estado de choque, tentando processar o que acabara de testemunhar. As imagens de Ana e Marta ficaram gravadas na minha mente, me torturando impiedosamente. Quando eu voltei para casa, a tensão no ar era palpável. Ana devia ter notado que algo estava errado, mas não mencionei nada que eu tinha visto para ela. Em vez disso, optei por esperar e planejar a minha vingança com calma. A traição foi tão profunda que eu senti que eu não poderia ficar de braços cruzados. Eu precisava fazê-la pagar pela sua mentira. Eu percebi que a justiça não seria suficiente. Eu queria vê-la sofrer tanto quanto eu. Eu comecei a elaborar um plano para fazê-las pagar pelas suas ações. Um plano que as mergulharia no terror e no desespero. Na noite seguinte, a minha esposa de carro foi até um bar de jazz no centro da cidade. Ela estava vestida com uma roupa sensual, bem diferente do seu estilo habitual. Eu vi como ela encontrou a Marta na entrada, trocando sorrisos e olhares cheios de desejo. Como eu era ingênuo. Se eu tivesse visto aquela imagem 1000 vezes antes, nunca teria passado pela minha cabeça que elas tinham um relacionamento secreto. Eu saí do carro e vesti uma capa de chuva e um chapéu e decidi segui-las até o bar. Eu não sabia o que faria quando as visse, mas o meu corpo me pressionou para confirmar o que os meus olhos não haviam me enganado naquela noite. O interior do bar estava bastante escuro, mas não foi difícil encontrá-las. O meu coração batia forte no peito enquanto eu me misturava à multidão, tentando passar despercebido. A música suave e as luzes criaram uma atmosfera muito romântica. Eu me sentei no canto, observando cada movimento seu. Então coloquei a mão no bolso e percebi que eu tinha uma faca. Eu nem me lembrava de quando eu a tinha colocado ali. A minha mente estava cheia de uma mistura de terror e angústia. Como o nosso relacionamento chegou a esse ponto? Quando as vi vestindo os casacos para sair, eu já me preparei para sair também. Eu as segui até o carro e as surpreendi. Amarrei-as violentamente com um sorriso sádico no rosto. E eu revelei todas as evidências que eu havia acumulado e lhes prometi que sofreriam a mesma dor e humilhação que eu havia experimentado. Eu levei-as para casa, no porão. Durante dias, as submeti a torturas físicas e psicológicas inimagináveis. Seus apelos e gritos ecoavam entre as 4 paredes. Mas eu estava cego pelo ódio e pela sede de vingança. O horror que experimentara em minhas mãos se tornou um pesadelo sem fim. Eu comecei cortando o cabelo da minha cunhada. Raspei até 0, deixando ela careca. Aí continuei com a minha esposa. Olhei para ela com lágrimas e perguntei se ainda se sentiam atraídas uma pela outra. Mas não foi suficiente para mim. Eu continuei cortando uma orelha, para que elas não pudessem mais se ouvir. Depois, vários dedos, para que suas mãos sujas e traiçoeiras não pudessem mais ser sentidas. Eu estava pronto para continuar com os olhos, para tirar a visão que tinha permitido que elas se encontrassem
e seduzissem uma a outra, mas eu desmaiei. Apesar de tudo, a satisfação que eu esperava sentir nunca veio. Em vez disso, me encontrei atolado num abismo de culpa e desespero. O que eu fiz não trouxe a paz que eu procurava, mas piorou a minha própria escuridão interior. As minhas mãos estavam manchadas de sangue, eu não me reconhecia. Finalmente incapaz de suportar mais agonia, eu decidi libertar as duas. Eu as libertaria, mas as suas vidas seriam marcadas pelo trauma que eu lhes infligi. Eu sabia que elas nunca mais poderiam ser as mesmas, assim como eu. Eu deveria ter resolvido a situação de forma diferente, lhes contando coisas com clareza e deixando ir com outra mulher, se isso a deixasse feliz. A minha obsessão por vingança me transformou em um monstro, e agora eu enfrentava as consequências dos meus atos. Tremendo, as duas choravam e se abraçavam com as mãos ensanguentadas e sem dedos, passando as palmas pelas bochechas uma da outra e dizendo uma a outra que tudo ficaria bem. Eu fiquei ali sentado, olhando para elas enquanto ajudava a cobrir o sangramento que estava ficando cada vez maior. Quando elas estavam prestes a sair pela porta, Ana se virou para me olhar uma última vez, com ódio nos olhos. E eu tive que fazer isso. Eu fui egoísta, sim. Eu não suportava a ideia de as duas reconstruírem uma vida feliz juntas, se amando enquanto eu apodrecia atrás das grades. Ela iria me entregar à polícia? Sim, mas no último momento eu resolvi pegar o papel e caneta e contar essa história e perguntar: o que você teria feito? Eu agarrei o cadáver da minha esposa, acariciei a sua cabeça tão macia e sem pelos pela última vez. Ela ainda estava tão linda quanto o dia em que nos conhecemos. E abraçando-a, atirei na minha têmpora, acabando com meu tormento. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!